motivos que levou ao surgimento do feudalismo foi o processo de ruralização, que a sociedade do feudalismo era dividida em três classes sociais: o clero, tendo como principal membro a Igreja Católica, a nobreza, composta pelos senhores feudais, e os servos. Boa noite, nós somos do grupo 5, Wellington, Keziane, Miriam, Fernando, Alexandre, Jason, mais a Kawane e o Maicon, aqui para poder falar sobre um período histórico e econômico do mundo, desse passar do tempo. Eu, mais especificamente, vou falar do período feudal, que foi o primeiro período da Idade Moderna, conhecido como Idade Moderna, que variou entre o século 5 e 10, bem no início de toda a história, logo após o Império Romano, onde o mundo era dominado sobre um governo só. E após esse momento, quando começou a acabar o governo romano, e houve também a ruptura e a questão de muitas brigas, muitas guerras, as pessoas começaram a sair das cidades formadas na Europa e começaram a ir para o campo. Houve um movimento inverso daquele que havia acontecido antigamente. E no campo foi onde começou as primeiras atividades econômicas através da agricultura. A agricultura se organizava através do senhor feudal, que o senhor feudal transferia a posse de suas terras para os suzeranos e para os vassalos, que um deles tinha a capacidade de fornecer, também de terceirizar essa terra, o outro tinha a capacidade exclusiva de proteção, né? E também havia os servidões, os servos que eles chamavam na época, que eram as pessoas que realmente trabalhavam na terra. Em troca desse trabalho, eles tinham que devolver a produção para os suzeranos, para os vassalos e posteriormente para o senhor feudal. Última coisa a se pontuar, que nessa época o senhor feudal era tão poderoso quanto o clero, e foi quando começou a vir todo o empoderamento do cristianismo. O senhor feudal tinha mais poder que o próprio rei na época. O rei naquela época perdeu todas as suas forças, os reinados se esfacelaram, e o feudalismo se caracterizou isso por um primeiro período econômico histórico da sociedade. Aí a Keziane vai falar outro pouco. Que é a formação da monarquia absolutista. É monarquia absoluta ou absolutista, que se opõe à monarquia tradicional e constitucional. É uma definição que se forma de um governo monárquico ou monarquia, quando o monarca ou rei exerce poder absoluto, que é superior ao poder de outros órgãos do Estado. O monarca está acima de todos os outros poderes que se concentram em si mesmo, que é formado de três poderes: o legislativo, executivo e judiciário. Que foi no século XVIII, a monarquia absolutista mudou de caráter, foram tentadas reformas no sentido de introduzir novos organismos necessários. E ele tem três legislaturas fracas ou simbólicas e os órgãos governamentais que o monarca pode alterar e dissolver à vontade. Eu vou falar um pouquinho sobre as revoluções liberais, né? São conhecidas como revoluções liberais, aquelas que se iniciaram no século XVIII e se desenvolveram no século XIX. Elas possuíam forte influência no iluminismo, e o Fernando logo em seguida vai esclarecer para a gente as ideias dos principais iluministas. O que marcou essas revoluções liberais foram algumas revoluções que aconteceram nesse período, ou seja, no século do desenvolvimento das revoluções liberais. Em 1776, a Revolução Americana. Em 1789, a Revolução Francesa. Em 1820, a Revolução Liberal do Porto. Em 1830, as revoluções de 1830 com vários países europeus. Em 1842, as revoltas liberais no Brasil. Em 1848 e 49, as revoluções de 1848. Em 1868, a vanglória. Assim, o mundo tradicional ele era marcado por várias disputas, como foi colocado pelo Wellington. A Revolução Industrial, ela marcou o princípio que determinou a legitimidade do poder. A Revolução Liberal foi um ponto de divisão, ou seja, as eleições começaram a tornar-se princípio que determinou a legitimidade do poder. De antemão, a monarquia foi instituída exercendo poder. As legislaturas começou a exercer o poder e eles são intimação em que a classe média começa a exercer o poder. Porque a gente consegue perceber que assim ali existia o poder de poucos
e aonde a classe mais pobre, ou seja, como o Elton colocou, a classe, no caso das pessoas que serviam essa parte, no caso empoderada, elas ficavam submissas. A gente percebia que não tinha o crescimento deles, eles não tinham voz, não tinham vez, né? As causas para a Revolução Liberal inclui também a criação de uma classe média, que foi colocado, a ideia do iluminismo, que traz o apoio aristocrático, o perigo para a economia em geral, como uma depressão e uma recessão, que afeta o bem-estar de todas as classes, especialmente a de pobres, ou seja, então quer dizer assim, a classe média mandava, né, e no caso a classe mais pobre, ela era subordinada e não tinha aquele crescimento, ou seja, não é igual hoje, que a gente vive, que se você economizar, às vezes você consegue adquirir alguma coisa, lá você era totalmente submisso mesmo. E a crise específica que o estabelecimento não pôde lidar, muitas vezes financeiras e muitas vezes relacionada com o enorme custo das guerras estrangeiras. Eu vou estar falando sobre as ideias iluministas. O iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, que defendia o uso da razão, luz, contra o antigo regime trevas e pregava maior liberdade econômica e política. O iluminismo tinha apoio da burguesia, pois os pensadores e os burgueses tinham esses interesses comuns. Aí está os principais pensadores ficaram famosos e tiveram destaque por suas obras e ideias nesse período. São eles: Locke, o pai do iluminismo. Sua principal obra foi o ensaio sobre o entendimento humano, onde Locke defende a razão, afirmando que a nossa mente é como a tal rasa, sem nenhuma ideia. Defendeu a liberdade dos cidadãos e condenou o absolutismo. Voltaire destacou-se pelas críticas feitas ao clero católico, a inflexibilidade religiosa e a prepotência dos poderosos. Montesquieu, sua obra O Espírito das Leis, defendeu a tripartição dos poderes, legislativo, executivo e judiciário. No entanto, não era a favor de um governo burguês. Sua simpatia política inclinava-se para uma monarquia moderna. Rousseau, a sua obra Contrato Social, na qual afirma que o soberano deveria dirigir o Estado conforme a vontade do povo. Apenas um Estado com bases democráticas teria condições de defender a igualdade jurídica a todos os cidadãos. Rousseau destacou-se também como defensor da pequena burguesia. Quesnay, o representante oficial da fisiocracia, pregava um capitalismo agrário sem interferência do Estado. Adam Smith, o principal representante de um conjunto de ideias denominado liberalismo econômico, a qual compôs pelo seguinte: o Estado é legitimamente poderoso se for rico. Para enriquecer, o Estado necessita expandir as ideias econômicas capitalistas. Para expandir as ideias capitalistas, o Estado deve dar liberdade econômica à política para os grupos particulares. A principal obra foi A Riqueza das Nações, na qual ele defende que a economia deveria ser conduzida pelo livre jogo da oferta e da procura. O Estado moderno se caracterizou pelo retorno do poder absoluto ao rei, o que também denominou o Estado absolutista. E para garantir esse poder absoluto do rei, existem algumas características que foram criadas também nessa época. Aí o Jason vai falar. Então, as características do Estado moderno, que era o Estado absoluto, trouxe o poder militar para garantir essa absoluta certeza do rei na contenção de revoltas, entre outras coisas. A parte burocrática, que eram pessoas que serviam ao próprio rei, ao próprio Estado na arrecadação de tributos. Tinha e alguns aspectos padronizados, como moeda única, idiomas e leis, assim trazendo a perspectiva de um Estado que a gente vive hoje até, né? O pagamento de tributos, que ainda por si era um dever social. E é isso. Bom, a gente vê aqui nesse caso então, né, uma evolução histórica que favoreceu a criação do Estado, num primeiro momento onde a cultura era exatamente a da economia à base da agricultura, né? Que foi no pós-momento do Império Romano, onde devido às guerras as pessoas buscaram ir para o campo. Após esse momento de ir para o campo, as pessoas com as suas produções, ao elas irem para existir nessa produção, começou a produzir até bastante.
que começou além daquele que passava para os senhores feudais, que passava para quem devia, pagava os impostos, ainda sobrava dinheiro o suficiente, sobrava mercadoria, quer dizer, para revenda. Que aí começa, então, algumas pessoas se enriquecerem devido a isso, né? Que aí veio o Estado absolutista. Os burgueses que começaram a dominar os comércios foram, junto com os reis, querer dominar novamente o pedaço. Aí, logo após esse período, vem o período iluminista, que é aquele que acontece no momento em que as pessoas começam a ver a necessidade de um liberalismo para a negociação. As pessoas, o Estado precisaria, as pessoas precisariam ter um pouco mais de liberdade para isso. O iluminismo dizia que até então tudo estava nas trevas, nada existia em contrato, nada existia no papel. Então foi quando eles começaram a consolidar leis econômicas que fizeram toda essa evolução. E o Estado moderno só veio a concluir isso, que foi quando os Estados realmente se consolidaram como Estados, que até então eram reinos, depois passaram a ser monarquias e hoje são conhecidos como Estados divididos em várias situações. E o demais a gente vai conseguir retratar para vocês através de um trabalho diferente que a gente montou, que é através da live que vai ser vista logo após essa pequena roda de conversa entre amigos. Beleza? Sejam bem-vindos à primeira live do GP5. Grupo este composto pelos alunos Wellington, Keisiane, Miriam, Fernando, Jason, Alexandre Antônio, Cauane e Michael. Grupo esse formado e composto para a apresentação de trabalho das disciplinas de Ciências Política. A gente irá aqui, neste momento, abordar alguns conceitos e algumas referências ao período feudal, ao período absolutista e também ao iluminista. A gente vai usar, neste momento, de uma outra maneira de passar alguns conceitos e algumas situações históricas ocorridas durante esse período. Isso será através de música. Algumas paródias, do qual a gente ventilou pela internet e adaptou e vai apresentar para vocês. Será um modo diferente que a gente está trazendo para vocês, para que entendam um pouco de cada desses momentos importantíssimos na formação dos nossos estados. Cresce e a população sai da cidade para o campo, buscando progressão. O comércio sai, o pequeno faz, o governo trabalha, o sol se desce, vive na servidão. Economia fraca, vulgarização, poder concentrado, muita divisão, sociedade, contenção, clero, nobre, servo, povão, passavam sempre submisso, na proteção e fera, dentro dessa estrutura, sustentando toda a terra, nem todo feudo é igual, mas todos têm senhor feudal, junto com a igreja ele manda muito nem todo feudo é igual, mas todos têm senhor feudal, junto com a igreja ele manda muito o maioral. Ai, o medo cresce e a população sai da cidade para o campo, buscando proteção. O comércio sai, pequeno faz, o governo não podia trabalhar, um que só obedece, vive na servidão. Economia fraca, ruralização, poder desconcentrado, muita divisão, sociedade com contenção, clero, nobre, servo, povão, vassalo sempre submisso, na proteção ele é fera, dentro dessa estrutura, susterando toda a terra, nem todo feudo é igual, mas todos têm senhor feudal, junto com a igreja ele manda muito.
bem doente, guerra centenariamente. As monarquias nacionais surgiram uma solução. É o rei quem vai mandar, o poder centralizar. Isso de Portugal, centralizando geral. Sou na lei, todo mundo é igual. O povo mandar é legal. Cuidado com onde puder. O John, o homem, é o papel branco. Por isso eu estou lhe sendo franco. Somente vamos iluminar. Saiba que o Diderot resolveu inventar a enciclopédia para organizar tudo que o homem conseguiu pensar. Eu sei que Montesquieu vai exigir o Estado de Três para poder regular o poder do rei que tem que enfrentar. O Sou na lei, todo mundo é igual. O povo mandar é legal. Cuidado com onde couber. O John, o homem, é o papel branco. Por isso estou lhe sendo franco. Somente vamos iluminar. Resolveu inventar a enciclopédia para organizar tudo aquilo que o homem conseguiu pensar. Eu sei que o iluminismo vai provocar uma série de coisas que ainda vão rolar. Afinal, na ciência, eu sei que o iluminismo vai provocar uma série de coisas que não vão rolar. Afinal, a ciência só